assim: a vida espontânea não é o ideal. O melhor é a existência antecipadamente organizada, né? A autenticidade real é a autopercussiência, a hiperacuidade, o nível máximo da lucidez do paracérebro. E aí, lá desculpa, na página seguinte, na fatologia, na 14ª linha de cima para baixo, você fala assim: a visão dogmática quanto a invexes, embasando a manifestação inautêntica da consim inversível. O que me chamou a atenção foi a palavra inversível. Então, você está falando da pessoa que, em hipótese ou em tese, né, poderia aplicar invexes, mas que tem uma visão dogmática da invexes. E lá atrás, você falou dessa condição da vida espontânea não ser o ideal se a gente organizar. E aí a gente observa hoje em dia, de jovens ou de pessoas mais veteranas, às vezes, uma certa resistência a essa vida mais organizada. Então, as pessoas chegam e criticam e falam assim: ah, isso é muito radical, isso é muito é um fechadismo, vocês não têm flexibilidade, não estão adaptados ao zeitgeist, tudo isso. Então, eu queria ver o que você acha que é raiz, né, na sua percepção, dessa certa resistência que algumas consins, no caso, até inversíveis, poderiam aplicar, mas parece que tem uma birra ou alguma coisa assim, tem até rebeldia na tabela, que está excelente, né? O que você acha que é raiz disso aí? Por que o povo dá um piti ou fica nervoso, fica com essas condições aí? O que você já observou? O que seria a raiz desse tipo de comportamento? Ana, muito bacana as tuas colocações e as tuas perguntas. Assim, e para te responder, começar a responder essa pergunta, eu queria que a gente fosse lá para a definição, porque assim, o processo de construir a definição do verbete foi algo importante, né? E assim, eu comecei com uma definição, mas eu olhava e faltava alguma coisa e tinha algo que não estava ainda redondo nessa definição. E aí, lá no finalzinho, né, eu vou ler a definição toda. A autenticidade invexológica é a condição ou caráter de a consciência inversora, homem ou mulher, expressar a realidade intraconsciencial, conquistada a partir da vivência teática dos princípios e bases da técnica da inversão existencial. Então, óbvio que aqui eu já faço uma conexão clara, né, entre a pessoa se manifestar de maneira mais autêntica através da aplicação da Invex, né? O que é óbvio, né? É o que é mais óbvio, digamos assim, quando a gente lê, inclusive, o tema. Isso com autotransparência, evidenciando a coerência intermissiva, a coerência com o curso intermissivo, né? Considerando essa hipótese e refletindo a ampliação da ortopraxia interassistencial. O que eu queria chamar a atenção é justamente para esse finalzinho aí, a questão da coerência intermissiva e a questão de refletir na ampliação da ortopraxia da interassistência, né? Esse tema ortopraxia é um verbete do professor Daniel Bertolucci, e basicamente essa ideia da ortopraxis, gente, é uma mini peça interassistencial, é uma mini peça que está dentro do max mecanismo, ou seja, ela está fazendo assistência dentro de um contexto maior, e eu acho que isso se conecta bem com o que você trouxe, da questão do revezamento grupal, de você ter noção de que você está num contexto que é muito maior que você, e porque você ganhou lucidez, um pouco mais de lucidez, antes ali do curso intermissivo, essa lucidez se ampliou durante o período do curso intermissivo, você tem chance de fazer diferente. E você tem liberdade em algum grau para fazer diferente. Isso é muito sério. Liberdade assistencial. E aí eu estou falando isso porque, assim, para mim a chave disso é a questão interassistencial da mini peça. Enquanto a pessoa, o jovem, a consciência, na verdade, o jovem, né? Assim, né? Ou a consciência inversível, ela ainda está muito centrada no seu egão, nos seus apegos, naquilo que ela não abre mão para o outro, para fazer melhor para o outro, tudo fica mais difícil, né? Se eu não consigo abrir mão de maratonar uma série para fazer algo ou para estar no voluntariado, se eu não consigo abrir mão de um capricho meu ou de uma viagem ou de atender alguma coisa que não é prioridade no momento para estar estudando ou para estar na qualificação ali debatendo o DAC, né? O Baltazar que está com a gente ali no grupo debatendo, se eu não tenho claro essas minhas prioridades intermissivas e que tem relação em ser mini peça dentro desse max mecanismo, eu não consigo dar um passo. Então, assim, para mim, um dos verbetes mais marcantes do professor Valdo é aquele que chama primeiro discernimento. Enquanto a Consim não faz essa viragem de entender que ela não é, né, o suprassumo do cosmos, mas que ela está dentro de um max-mecanismo e que pela mega oportunidade do curso intermissivo ela expandiu essa lucidez e ela tem capacidade de fazer uma ProEx, de executar essa ProEx a maior,
e ela vem aqui, esquece tudo, né, e tem um trabalhão para começar a sair, né, e recuperar cons e voltar, é muito difícil, sabe? Então, assim, para mim, tem muito a ver com o processo do egocídio, nesse contexto todo, sabe? E aí a gente falou bastante disso durante a Semana da Invex, durante o congresso, que é esse movimento do romper com esse ego do passado e fixar esse neo-ego intermissivo, né? Romper com esse retroego e começar um processo maior e fixar isso, né? E assim, o esforço da gente estar num curso intermissivo não foi só um esforço nosso, foi um esforço de muitos, né? Então, assim, isso também é valorizar esse momento, porque assim, você ganhou a lucidez, mas lá junto com você tem colegas de curso intermissivo que também estão fazendo força, a ProEx não é só sua, a gente está numa Max ProEx, a gente tem Serenão envolvido, a gente tem evoluciólogo envolvido, a gente tem muita gente que está dependendo do nosso quinhão, né? Então, assim, para mim, acho que o ponto-chave envolve, em algum nível, alguma questão do ego em que a pessoa tem dificuldade de abrir mão. E aí, o que é essa questão do ego? Provavelmente deve ter a ver com mega trafar, né? Ou com coisas mais sérias, mais arraigadas associadas a esse retroego, sabe? Eu não sei se era mais ou menos por aí que você estava pensando, mas eu vejo que tem isso, sabe? Enquanto não há essa viragem de entender o processo assistencial tarístico, né? A gente aqui não está falando de TACOM, é difícil, é muito difícil. Então dá para ver que pega numas coisas, muitas vezes ali com um jovem, uma consinha ali que tem capacidade de aplicar a técnica da IVEX, que tem relação com isso, nesses pontos. Se você quiser complementar ali, falar como é que você vê também. Não, eu estava pensando exatamente nisso, porque é como se fosse uma birra, e aí começa a atacar, às vezes, as próprias ideias e tudo que a pessoa estudou e se preparou para aplicar. Mas é como se tivesse um regressismo, né, aqui. Não, Sim, e aí perfeita vem a sua a colocação. questão da incoerência, né, com o próprio curso intermissivo. Eu concordo com você, tem um regressismo forte aí, né, tem uma teimosia, tem uma birra, tem algo que não quer abrir mão ali, enfim. Talvez só uma abordagem que ajuda seja a consciência-terapia, né? É para a gente trabalhar com as irracionalidades, talvez ajude Ai, num sim, caso assim. consciencioterapia, conscienciometria, né, essas duas ajudam bastante. Às vezes, assim, só de você dar nome ao que está acontecendo, já começa o princípio do início do começo ali da consciencioterapia, né, para depois conseguir aprofundando. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para o nosso canal, o canal da Assinvex, da Associação Internacional de Inversão Existencial. Aproveita, tem muito conteúdo por aqui.